Querido Deus que está nos céus, obrigado por essa noite de sábado, podermos estudar juntos, como família da fé. Nos ajuda, Senhor, a meditar nas coisas que tem nos ensinado, especialmente desde o clamor da meia-noite até aqui. Nos ajuda a compreender como o Senhor nos guiou até aqui, qual é a evolução de pensamento que o Senhor queria que a gente tenha. Nos ajuda a compreender como o Senhor tem nos guiado para sair do pensamento de Babilônia e para sair do estado de Laodiceia, especialmente nesse momento que estamos para ir chamar um grupo a sair de Laodiceia, que você possa culminar essa obra no nosso coração e que isso possa nos ajudar a observar a Tua Palavra e como o Senhor nos guiou até aqui. Peço que o Teu Espírito esteja dirigindo minha mente, minhas palavras e também a mente e os comentários da minha família na fé. Em nome de Jesus, amém. Nessa noite eu queria falar com vocês, eu queria que a gente converse, na verdade, então se preparem para participar, do assunto da contrafação, tá? Todo mundo já sabe mais ou menos o que eu vou falar quando eu falo da contrafação. E aí lembra quando foi a primeira vez que foi falado sobre a contrafação na mensagem? Foi pela anciã Tess, ela falou pela primeira vez. Quando? Fátima? Bem, o assunto era Fátima, certo? Aqui a Carla, minha tia Carla, falou em 2018, exatamente. E o Cristiano, falou em Arkansas em 2018, exatamente. De fato, Fátima foi o primeiro assunto que a anciã Tessa apresentou no Clamor da Meia-Noite. Foi o primeiro estudo que ela deu. Isso é bastante interessante e eu creio que é muito relevante também. Para quem, só para lembrar, a história o estudo de Fátima apresenta aqueles acontecimentos em 1917, se não estou errado, 16, 17, com as 3 crianças no Portugal que viram a aparição de um anjo depois da Virgem de Fátima, onde depois teve uma aparição para muitas pessoas, etc., que tinha uma mensagem específica sobre a Rússia, a União Soviética, ter que ser dedicada a Maria. Mas o que era importante, o que era relevante daquele estudo para nós? Alguém poderia me dizer o que a gente aprendia sobre Fátima, ou de que tratava aquele estudo de Fátima? Contrafação? Você quer dizer? Certo? Noeli fala contrafação. Foi Noeli, né? Pode desenvolver mais um pouco isso? O que você quer dizer com contrafação? Quem contrafazia quem? Mais ou menos. Então, assim, mais ou menos. Tinha a Lúcia, né, que era, vamos dizer assim, botando do lado de Ellen White, que levava mensagem e tal. Uhum. Certo. Você faz perguntas para você ter uma ideia mais ou menos do que eu quero. O que eu estou perguntando? Não preciso que você me fale datas, nem nomes, nem nada disso, mas basicamente a gente colocava nessa estrutura, né? A gente colocava na história da Lúcia, da Virgem de Fátima, numa estrutura. A gente falava que aquela estrutura era uma contrafação de quê? Da linha do, acho que dos Meritos, se não me engano, Certo. não sei. Exatamente. É isso mesmo. Aqui também o Gilberto falou
as 3 mensagens? Bem, é exatamente isso. O que a gente conseguia perceber com o estudo de Fátima é que existia uma contrafação da linha milerita que era parte da história da Igreja Católica, sim? Porque essa história de Fátima tudo tem a ver com a Igreja Católica. E era fascinante, na verdade, ver quão semelhante era aquela história à história milerita. Mas, pelo menos, o que eu, desde minha perspectiva, a gente não entendia muito bem para que era útil aquele estudo. Alguém tem uma ideia? Alguém pensa, tem uma ideia de para que era útil aquele estudo naquela época? Para que servia? Que ensinava para nós? Eu me refiro àquele primeiro estudo de Fátima. Ou alguém pode ativar o microfone e falar, de fato, eu não sei para que era. Se você... Ok, talvez ninguém tenha uma ideia. Pessoalmente, se bem conseguia enxergar a beleza e claramente uma contrafação satânica da obra de Deus, também não entendia muito bem qual era o fim daquele estudo. E o que eu quero propor para vocês, e quero sugerir, é que era simplesmente a abertura de um assunto que ia se desdobrando, que ia evoluindo, progredindo com o tempo, daí na frente. De fato, vieram muitos estudos mais sobre a contrafação, certo? A CETES foi desenvolvendo esse estudo, esse tópico, nos próximos meses, no próximo ano, nos próximos anos, até a gente poderia dizer, porque em novembro foi a última campal que a CETES falou sobre esse assunto da contrafação. E ela abriu novos pontos ao respeito, pelo menos 3 novos pontos ela falou. Então eu queria compartilhar com vocês, aqui a tia Carla está falando alguma coisa. A Noelle também, como eu, não entendia, e a tia Carla fala, porque através da contrafação podemos ver muitos detalhes daquilo que é verdadeiro. Certo, isso é algo importante que se abriu naquele momento, né? A gente viu que através da contrafação a gente pode entender o verdadeiro, tem uma nova visão. Concordo com isso. Muito bem. Vou compartilhar aqui com vocês a tela. Um momento. Essa imagem aqui, que talvez pode ficar um pouco confusa, linhas para cá, linhas para lá, datas, etc. Eu vou ajudar na medida que a gente vai mencionando. É basicamente o quadro da ANSEATES, que fez agora em novembro de 2021. E temos aqui a linha do Israel, sim? Israel moderno, mais especificamente. E temos a linha aqui da Babilônia moderna, que fala ômega, que é moderno, basicamente. E temos aqui períodos de espalhamento e ajuntamento. Ajuntamento e espalhamento. A história de Fátima, que a gente está mencionando, é basicamente essa história aqui. Quando a gente foi estudar Fátima, em 2018, a gente focou nessa partezinha aqui da história, certo? Talvez um pouquinho mais que eu me lembre. 1899, acho que fazia um ponto antes até sobre, mas focava mais em 1916 e 17, que foi quando aconteceu tudo aquilo das aparições. Depois, foi se abrindo mais a história de Babilônia com a história da Segunda Guerra Mundial, Primeira e Segunda Guerra Mundial.
Vocês veem aqui, na verdade, segunda, porque aqui já está terminando a Primeira Guerra. Aqui já começa a Primeira Guerra, a Segunda Guerra Mundial, 1939. Isso aqui tudo em torno, né? O levantamento de Hitler, Mussolini. Aqui a gente tem o levantamento da União Soviética, etc. Então, toda essa história, essa parte da história aqui, a gente compreendeu estudando mais sobre a Segunda Guerra Mundial. Também a gente focou na perspectiva do papado, que agora a gente vai comentar um pouco sobre. Até aqui, que termina a Segunda Guerra Mundial, 1945. Ok, mas vendo um pouco a comparação dessas histórias, essa história de Israel moderno a gente conhece bastante, né? A história de Miller, os Milleritas, de 1798 até 1844. Conhecemos esses marcos daqui, 1818. Miller entende que Jesus vai vir daqui a pouco. Ele acreditava primeiro que era 1843. Depois eles entendem que 1844. Isso que a gente chama aumento de conhecimento. Antes disso, Israel está vindo de um período de trevas, um período de espalhamento, que foi os 1260 anos, certo? E Deus ajunta seu povo com na história milerita, com mensagens das Miller, Samuel Snow, etc. Em 1833, a gente sabe que a formalização da mensagem, Miller recebe credenciais, começa a ensinar. E já para ir vendo um pouco aqui a contrafação nessa história, a Igreja Católica também foi espalhada. Lembrando que a Igreja Católica, assim como Israel moderno, tem uma missão. A Igreja Católica também tem uma missão, que é para Satanás, né? Servir a Satanás. A gente entende que está relacionada com a persecução do povo de Deus, né? Como fala Daniel, que persegue os santos e também que muda os tempos e a lei. E um pouco antes de 1798, pela pressão dos reis da Europa, a Igreja Católica acaba expulsando os jesuítas. Os jesuítas eram a ordem que mais se dedicava à perseguição dos protestantes e dos hereges. Então, quando a Igreja Católica deixa de cumprir com sua obrigação de perseguir o povo de Deus, é castigada por Satanás, né? E vai um espalhamento. Napoleão, a gente sabe, em 1798, tira o Papa do poder, leva na cadeia, depois tem um novo Papa, mas o Estado italiano começa a tirar o poder do Vaticano, do Papa, etc. Começa a ser muito enfraquecido e o papado, até que chega essa história de Fátima, da Primeira e Segunda Guerra Mundial. Tem um enfraquecimento muito grande nessa história de espalhamento do catolicismo. Em 1899, que seria uma contrafação do 1798, o Tempo do Fim, acontecem várias coisas. A gente tem a Primeira Guerra Mundial que começa, a gente tem Eugênio Pacelli tendo um papel, a primeira conferência de paz da Primeira Guerra Mundial. Ele começa, como sacerdote, também Eugênio Pacelli, começa a reescrever a lei canônica, que é tipo a lei da igreja, está relacionada com como se comporta a igreja para com os estados. Enfim, para quem não sabe, Eugênio Pacelli ia ser o Papa Pio XII, que ia ser o Papa de Hitler, né? Que ia fazer aliança com Hitler mais na frente. E que ia
a jogar um papel tão importante talvez no encorajamento da perseguição aos judeus, que Hitler depois ia levar até o ponto do Holocausto. Então, temos esse mensageiro que é Eugênio Pacelli, que é uma contrafação de Miller, que se levanta, que é levantado. Ele é feito arcebispo em 1917, o 13 de maio, que foi o mesmo dia da visão da Virgem de Fátima. Então, ele já tem uma conexão com essa história da Virgem de Fátima. Uma coisa bem interessante, acho que significativa, é que Satanás vai tentando também copiar as datas. Com uma contrafação sempre tem diferenças, né? Tem defeitos. Mas se vocês veem, lógico que a gente tem um século de diferença aqui, mas 1798 e 1899 sempre vai ter uma diferença aproximadamente de 2 anos. Aqui a gente tem 1818, aqui temos 1917. 7, 8, 3, 3. Aqui dá certo. 3 e 3, mesmo ano. Em 1933, o Papa, Eugenio Pacelli, que ainda não era Papa, mas ele firma um tratado, faz que a Igreja Católica firme um tratado com Hitler, com a Alemanha nazista, no qual acontece em grande medida uma união da Igreja e o Estado na Alemanha. Em muitas escolas públicas passam a estar ao mando do catolicismo. O catolicismo tem uma preferência diante dos olhos do Estado alemão. Enfim, se ajudam de várias formas. Tem um sinal na história dos mileritas, que é a queda das estrelas, que é um sinal sobre o fim do mundo, que está anunciado no Apocalipse. E tem um sinal sobre a Segunda Guerra Mundial, que é a tempestade de Fátima, que aconteceu da aurora boreal. Se vê em muitos lugares da Europa, que parecia com um incêndio para muitos. Isso porque a Virgem de Fátima tinha avisado já que ia começar a Segunda Guerra Mundial, se o mundo não continuasse pecando, e se Rússia não era dedicada a Maria. Claro, isso não aconteceu porque Rússia se tornou comunista. A gente sabe que Rússia é inimigo do papado. Enfim, então começa a Segunda Guerra Mundial, que seria o cumprimento de uma profecia de Fátima, né? Assim como 1240 também foi um cumprimento de uma profecia para os mileritas. A queda do Império Turco Otomano, que tinha sido profetizado por Josias Licht. Então, vocês veem, tem 40 e 39 aqui também. Esse aqui não deu muito certo, 33 e 38, mas, como falei, uma contrafação sempre tem defeitos. Aqui temos o desapontamento, de 1844. E em 1945, tem o desapontamento porque Hitler é vencido, Hitler cai. E Hitler, naquela história da Segunda Guerra Mundial, ele era o rei do norte, certo? E ele era o poder que o papado queria utilizar. A mulher que se montar na besta, certo? Aquela imagem do Apocalipse. A mulher que é a igreja se montar na besta, que é o Estado, queria usar esse Estado para dominar o mundo, para levar, enfim, impor a sua ideologia religiosa. Então, a Igreja Católica também é desapontada. Aqui tem a mensagem milerita em Israel, basicamente, que é sobre a segunda vinda, preparação para isso, etc.
E aqui tem uma mensagem que é sobre, que está relacionada com Fátima, certo? E que é sobre a necessidade do mundo se tornar católico, senão, e a guerra como uma punição de Deus. As guerras mundiais são um paralelo à segunda vinda, ou, sim, a punição de Deus, que falaram os mileritas. Então, essa história, eles falham, assim como os mileritas falharam, a Igreja Católica também falha. E então eles são espalhados. Assim como tem um espalhamento depois de 1844. Sim. Em 1850, a gente conhece a história do diagrama, certo? Das tábuas do diagrama de 1850, que Ellen White teve a visão sobre esse novo diagrama no dia 1º de novembro. E no dia 1º de novembro de 1950, aqui também termina com o mesmo ano, o Papa daquele tempo, acho que é Leão X, se não me lembro, não tenho certeza. Ele traz o assunto do dogma da Assunção de Maria. Basicamente que Maria foi levada em carne ao céu e não morreu. E tudo isso é para trazer de novo, né? Sobre aquela história de Fátima, que tinha feito a igreja tomar um impulso naquela época. Porque, lembrando, Fátima era a Virgem Maria. Que apareceu em Fátima era a Virgem Maria. E foi no mesmo dia 1º de novembro. Assim como o diagrama traz aqueles ensinos de história milerita, assim, esse novo dogma, esse trazer de novo a história da Virgem Maria, era para lembrar daquela história daquela história de Fátima. Estou passando essas informações, estamos repassando isso para ter fresco, ter claro em nossas mentes essas informações, para continuar com o ponto que a gente está fazendo. Mas não dá certo, assim como depois de 1850 começa um ajuntamento, mas depois eles entram no estado de Laodiceia, em 1863, Jesus não vem. Também a Igreja Católica ia sofrer um espalhamento depois, Em 1863, acontecem várias coisas. Na Igreja Adventista é organizada, certo? A gente tem a organização da igreja oficialmente, que isso é uma coisa boa, positiva. É uma obediência a Deus. Mas também temos a famosa rejeição do diagrama, ou, na verdade, dos 2520, verdade? Isso é aquele novo diagrama que é feito pela igreja, no qual não está os 2520. Então, é uma rejeição da mensagem milerita, aquela mensagem do passado. E na Igreja Católica acontece algo semelhante. Temos uma organização, porque em 1962 acontece o Segundo Concílio do Vaticano, que era para reorganizar a Igreja Católica. Eles chamam os líderes de todas as igrejas do mundo, me refiro à igreja Católica, né? Os líderes da Igreja Católica em todo o mundo para fazer uma reorganização. Isso é bom, certo? Quando a gente fala bom, nos referimos no sentido da contrafação, certo? Para Satanás, para a obra de Satanás, isso era bom. Mas eles rejeitam a mensagem de Fátima. Em que sentido eles rejeitam a mensagem de Fátima? Fátima tinha falado que era para colocar a Rússia, a União Soviética, aos pés de Maria, que era para converter a União Soviética ao catolicismo. Só que naquela época, a União Soviética tinha uma igreja que era a igreja ortodoxa, sim? Talvez vocês conhecem.
em Rússia, até hoje existe a Igreja Ortodoxa Romana, que não é parte da Igreja Católica. Eles têm seu próprio líder, assim como se fosse um papa. Não é bem um papa, mas eles têm seu próprio líder. E o que a Igreja Católica faz naquele concílio de 1962 é fazer uma aliança com a Igreja Ortodoxa. Eles permitem que vão representantes da Igreja Ortodoxa Romana, da Igreja Russa. Então, de alguma forma, eles fazem a paz. Em vez de tentar conquistar a Rússia para Maria, como Fátima tinha falado, eles fazem a paz. Então, eles rejeitam a mensagem de Fátima nesse momento, nessa atitude, tá? E isso é negativo para a obra de Babilônia, para a obra de Satanás, tá? Tudo bem? Alguém tem alguma pergunta sobre isso que a gente acaba de repassar? Pode perguntar sem algum comentário. Lembrando que eu falei para participar, sem vergonha. Ô, Mati, eu tenho uma dúvida. Sim. Quando tu falasses ali de Hitler e comparou lá no Apocalipse 17, né, da Babilônia, Sim. e esse casamento, né, com os reis Sim. da terra. Mas aí, quando você falou, não sei se eu entendi errado, você comparou a Babilônia com o Hitler, ou eu entendi errado? Talvez eu me expressei errado, tá? Mas o que eu quis dizer é a Babilônia seria a Igreja Católica naquela época, né? Ou pelo menos nessa parábola que quis fazer. Uhum. E a Hitler seria a besta sobre a qual a prostituta está montada, né? Ah, A besta entendi. seria o Estado, né? Os reis da Terra. O rei do Norte, na verdade, naquela época. Também a gente viu isso por meio da história de Pirro. A gente foi na Segunda Guerra Mundial e viu que Hitler representava o rei do Norte e a União Soviética representava o rei do Sul, sim? Então, sendo que o rei do Norte, a gente sabe que seria o poder que daria homenagem à besta, né? Mas lógico que essa história é de falha e Hitler não acaba sendo tudo aquilo que a Igreja Católica queria. Deu para entender, tia? Obrigada, tá? Me esclareceu. Bem, obrigado por perguntar. Ok, então essa história de falha, a Igreja Católica não pode tomar o poder usando o rei do Norte, que nesse caso era Hitler. Vai tentar mais uma vez, a gente sabe. Ou não sei. Mas a gente sabe que Estados Unidos era original, para ser, na verdade. Por que falo não? Não sei. Porque a gente ainda está aprendendo muita coisa sobre a Igreja Católica. E, de fato, nesse sentido, eu quero que meu estudo... Eu queria mencionar isso no meu estudo. A gente começou a ter um certo entendimento sobre Babilônia lá em 2018. A gente tem evoluído no nosso entendimento sobre ela, mas ainda temos coisas a aprender. Temos muitas coisas que entender sobre o papel ainda da Igreja Católica. Uma coisa que talvez estava na cara, mas a gente não tinha visto em 2018, é que a Igreja Católica, o que está fazendo é contrafazendo a obra de Deus. Okay? Isso a gente tinha visto. Mas a gente talvez não tinha ficado ciente, a gente não tinha percebido as implicações disso. Porque sempre a gente sempre esperou que Babilônia seja uma coisa oposta a Israel, certo? Que a Babilônia faça uma obra completamente distinta do que Israel faz. Tô certo? Ou era o único eu que pensava assim? Tipo, a Igreja Católica não tinha nada a ver com Israel. Como se sábado e Você tá domingo, certo, sim. como se
sábado e domingo fossem duas coisas opostas, completamente distintas, né? Tipo, luz e escuridão, né? É como se fosse, sei lá, coisas muito distintas. Mas, na verdade, o que a gente começa a perceber que, na verdade, sábado e domingo é quase a mesma coisa. É um dia de descanso. Os dois são dias de descanso. E a gente começa a perceber que é isso que Satanás está fazendo. Está fazendo uma coisa, não uma coisa completamente distinta do povo de Deus, sino uma coisa muito semelhante ao que o povo de Deus faz, tá? Claro, quando a gente viu Fátima, a gente começou a viajar na maionese sobre coisas de aparições, sobre coisas de milagres, tal, grandes manifestações de glória, né, da Igreja Católica, porque isso que aconteceu. Mas aquela história lá era uma falsificação da história milerita, não era falsificação da nossa história. Não é que Satanás estava predizendo o futuro. Ele não entendia ainda como as ateas foram na última campal. Ele não entendia a questão das linhas como a gente entende. O único que estava fazendo era falsificar a história milerita, contrafazer a história milerita. E claro, naquela história havia muita glória, havia, enfim, aquelas estrelas, sinais, milagres, tudo aquilo. Mas nossa história é bem distinta. E se a nossa história é tão distinta assim, a história milerita, então a obra atual de Babilônia, do papado, também é bem distinta a como era naquela época. Vocês conseguem pegar o que eu estou falando? E não tem por que esperar milagres, coisas, aparições e tal, do papado, se a gente não espera isso em nossa história. Enfim, mais ou menos, não precisa tomar literal o que estou falando, mas quero dizer, meu ponto é que a gente precisa estar compreendendo cada vez mais é que a história de Babilônia, a obra de Babilônia é muito semelhante à história do povo de Deus. Claro que não é igual, porque é uma contrafação. E claro que essa pequena diferença te leva à perdição, te leva ao erro fatal. Então, assim como a gente se encontrava perdido em 2018, sem entender quase nada sobre a Igreja Católica, sobre Babilônia, assim se encontra hoje a Igreja Adventista. Isso é relevante porque a gente já passou 2021, né? A gente tem que fazer uma obra para com os levitas. Também, nas linhas que a Anciates tem apresentado 2019 e 2020, tem muitas coisas que ainda se fala, que aquelas linhas falam sobre a obra do papado que ainda a gente não entende. Por exemplo, a gente tem na Terceira Guerra dos Diádocos, a gente tem a Guerra de Babilônia, que era entre Antíoco e Seleuco, né, que é Estados Unidos e o papado. A gente tem, enfim, outras linhas que não me lembro agora, que nos mostram um levantamento do papado em 2020, a partir do Tripanium, a partir de 2021. E a gente precisa entender o que significa esse levantamento do papado, porque que a gente teria esperado antes, não sei, começa a citar o decreto dominical, né? Mas a gente já entende que o decreto dominical não vai acontecer. O papado, a gente precisa entender qual é a obra do papado, para entender o que é se levantar, o que é essa agitação. Vou colocar aqui outra imagem. Isso seria como uma sequência daquela história. Ok, mas depois daquele espalhamento que a gente viu que acontece tanto para o povo de Deus quanto para a Babilônia, tem a história, a gente chega na história final do Israel Antigo e a história final da Babilônia, certo? E tem todo um conflito bem distinto acontecendo. Já terminou a Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria terminou também.
e tem personagens distintos que estão jogando, que estão no cenário. Uma coisa relevante a gente entender, ter em mente, né, quando a gente estuda essas coisas, se vocês lembram, a Bíblia não foi escrita para nosso tempo. Sim. Eu me refiro às profecias. Literalmente, o primeiro cumprimento era para ser lá em 1863, certo? A segunda vinda era para ser naquele tempo. Já o grande conflito, que foi em 1888, já era uma reaplicação das profecias. Já era uma história distinta do que ia ser em 1863. Então, a hora do papado era para ter concluído a tempo. Aquela obra que fala Apocalipse diretamente já não pode acontecer da mesma forma, que acontecer de forma extinta. E também não pode acontecer da mesma forma que fala o grande conflito, porque essa história já passou, já falhou, foi uma falha. Então a gente vê que o papal está fazendo uma obra distinta. A obra que o papal está fazendo hoje é ainda falsificar o povo de Deus, mas é uma contrafação bastante mais, talvez, clara, mais poderosa em vários aspectos. Por exemplo, a gente vê que essa contrafação acontece ao mesmo tempo que a obra de Deus. Começa quase ao mesmo tempo e depois ao mesmo tempo, quase exatamente. A gente tem no 89, que é levantado um novo movimento, certo? Jeff é levantado como primeiro mensageiro. A gente sabe que Parminde também já estava lá. Participou das primeiras palestras do Jeff em 1979 sobre as linhas de reforma. Ele estava lá aprendendo sobre. Em 2001, Ratzinger, quem ia ser o Papa Bento XVI, começa a ter um papel importante na igreja católica, e Bergoglio já começa a ser mencionado, ou começa a fazer os planos, os jesuítas começam a fazer planos para postular ele como próximo papa. Em 2001, então a gente tem os dois líderes aqui, como a gente tinha os dois líderes no tempo do fim. Em 2001, tem a morte de João Paulo II, que é uma morte da liderança. Ah, não, perdão, aqui. Em 2005 morre João Paulo II, que é uma morte da liderança da Igreja Católica, né, naquele momento. E a gente tem 2001, que é quando Deus passa por em cima. A gente fala, a igreja adventista, a liderança adventista é passada por alto. E Deus vai usar agora o movimento. Então, esses marcos semelhantes. 2012, Fit for America rejeita a mensagem de tempo, com o Parminde. Em 2012 tem um escândalo do Vatilix, que eu não posso falar muito ainda, mas se eu me lembro bem, está relacionado com os abusos na Igreja Católica, com abusos sexuais a menores escondidos, também com corrupção de dinheiro e várias coisas que mostra aí coisas, sim, basicamente a Igreja Católica se desviando, fazendo coisas erradas, e isso o Batilix leva a que Vento, que era o novo Papa, tinha que renunciar à liderança. Ele renuncia, não é mais Papa, e Francisco é eleito como novo Papa. Assim, em 2014, temos essa transição de liderança também, do Jeff para Parminde, como causa do evento anterior. E é nesse ponto aqui, já a falsificação está quase acontecendo ao mesmo tempo que o movimento de Deus. Vocês conseguem ver? Depois temos o sino da Amazônia, onde Francisco vai começar a questionar se de fato é tão... Enfim, o sino da Amazônia era para discutir se podiam aceitar curas casados, porque na Amazônia não tem pessoas que possam se dedicar para ser
para ser padres. Então, queriam aceitar padres casados, era para discutir sobre aceitar padres casados. Entre outras coisas, começa a se discutir diaconisas, mulheres, ordenação de mulheres como diaconisas, começa a se discutir várias coisas que começa já a falsificar a obra que o movimento tinha que fazer. A gente sabe que o Papa Francisco, como jesuíta, ele é advogado de toda essa teologia da liberação, que está muito relacionado com toda a ideologia da esquerda, certo? Ou pelo menos essas coisas humanistas, né? De cuidar, mais socialistas talvez, de cuidar dos pobres, de se encarregar mais, sei lá, se tiver o meio ambiente e todas essas coisas, que é toda uma contrafação da mensagem que Deus ia trazer para nós por meio da ansiedade. Tem mais coisas aqui, eu fiquei por aqui, porque achei que era suficiente só para fazer meu ponto. Por exemplo, aqui que vocês veem, abril de 2019, o ancião Jeff faz uma palestra falando que o Parmino estava meio certo, meio errado em 2012. Já o Jeff, não sendo mais o líder, ele começa a falar mal do sucessor dele, começa a tentar, não sei qual é a palavra, undermine, essa em português, se alguém sabe alguma tradução, agradeço. Começa a tentar sujar, vamos dizer, não sei, falar como uma forma de tirar crédito, tirar valor do liderazgo da liderança ancião Parmino. E também o Papa Bento, que já não era mais Papa, o ex-Papa Bento, começa a falar mal de Francisco e começa toda essa guerra entre o lado conservador e o lado liberal da Igreja Católica, assim como a gente tem a separação, a guerra no nosso próprio ministério, feito por América contra a Ansiedade em seu Parmino. Aqui me estão falando minar, é uma boa palavra, para minar o sucessor, ok, ou a reputação do sucessor. Então a gente começa a compreender que, de fato, eu me lembro, 2019, quando estava se abrindo do assunto ainda, da igualdade, as fontes de informação, tudo isso. A gente olhava para o Papa Francisco, a gente não acreditava, parecia que era exatamente o mesmo que a gente ia pregar, né? Que o que ele estava falando era exatamente o que nós acreditávamos. A gente não entendia o que ia acontecer, do qual lado ele vai estar do decreto dominical. Então ele vai estar do lado certo do decreto dominical? Como pode? A gente começou a duvidar, pensar muito, porque nós mesmos não entendíamos ainda qual era o lado certo do decreto dominical. Quão profundamente Deus estava querendo nos tirar da Babilônia e do estado de Laodiceia. Já não tenho muito tempo, já dá na hora, então vou tentar ir resumindo. Mas a gente entende que a questão da igualdade, várias coisas a gente foi compreendendo. A gente foi compreendendo que na nossa dispensação a prova, o teste é sobre gênero, mais do que qualquer coisa, certo? Que sim, tem também a ver com, tem um pouco a ver, também tem a ver com racismo e com nacionalismo, que tem a ver com adoração também, mais com racismo, na verdade. A adoração já foi em 1888, mas que o teste maior é a igualdade. E a gente começou a entender que a questão do feminismo, né? Feminismo liberal, feminismo radical, que a igualdade que a gente procura é uma igualdade total, sem concessões, e que o Papa está longe disso. Por mais que ele fale muitas palavras lindas, elas são vazias, e que ele não trouxe nenhuma real mudança à Igreja Católica. E que ele ainda faz muitos comentários sexistas, e de atitudes, toma decisões sexistas e homofóbicas.
né? A gente sabe também que a questão do gênero tem a ver com a questão LGBTQ, que a mais. Então, a gente abriu um pouco mais a mentalidade recentemente, sobre Babilônia, sobre a falsificação, sobre a contrafação. Eles se parecem, sim, mas a gente já entendeu qual a diferença, a grande diferença entre Babilônia e Israel. A gente procura uma restauração verdadeira, completa, né, da igualdade, enquanto eles não. Enquanto Babilônia traz uma falsa restauração que não leva a nada, no fundo. E que sim, eles vão estar do lado errado do decreto dominical. Ok? Essa, basicamente, a ideia que eu queria trazer no nosso estudo de hoje. Também nos lembrar que a gente tem muito para aprender ainda sobre a Babilônia, que a gente precisa não somente entender qual é a diferença entre a Babilônia e nós, a gente precisa ser ciente que se a gente pensa semelhante à Babilônia, a gente ainda não saiu de Babilônia, não saiu do estado de Laodiceia. E que Babilônia, nessa época, não é outra coisa que as concessões, não é outra coisa que feminismo liberal, um feminismo falso, sim? Que não leva as coisas a sério, vamos dizer, que faz concessões com o pecado, com o erro, com o sofrimento das pessoas. Isso é Babilônia. Deus já está tentando nos ensinar isso faz tempo e a gente já se encontra na hora que a gente precisa compreender, a gente precisa tomar a sério, a gente precisa se afastar disso. Porque a gente tem que levar uma mensagem, né, aos levitas e depois aos netineus. Tá bom? Então, eu recomendo muito para quem não assistiu a campanha da Ansiatez de novembro. Ela falou bastante sobre esse assunto. Ela deu muito mais informações. Ela se aprofundou na Segunda Guerra Mundial, naquela história de Hitler e Mussolini, especialmente Mussolini, com o Papa Pio XI e Pio XII. E ela falou sobre esse assunto também de a gente pensar como Israel, como Milerita, né? Ou a gente pensar como Babilônia. Vamos terminar com uma oração, então. Querido Pai que está nos céus, obrigado por essa noite, esse sábado que começa. Obrigado por estudar aqui juntos. Nos ajuda a meditar nessas coisas, como o Senhor nos foi trazendo até esse momento, como o Senhor está esclarecendo nosso entendimento sobre qual é a obra que teu povo tem a fazer nesse tempo. Nos ajuda, Senhor, a tirar todos esses pensamentos, os hábitos de Laodiceia, de Babilônia, a deixar essas concessões. Muitas podem estar, algumas podem estar bem arraigadas nos nossos corações, porque fomos criados nesses pensamentos, nesses hábitos, mas a gente acredita no poder do Senhor para tirar isso das nossas vidas, a gente acredita que a gente pode sair, que o Senhor está nos chamando a sair, porque o Senhor também nos vai ajudar, que o Senhor tem sido muito paciente até aqui e conhece as limitações que cada um de nós temos, mas não temos desculpa profeticamente também para não lutar contra isso, para não nos esforçar para mudar. Muito obrigado pela tua paciência, pelo teu carinho e teu amor até aqui. Continua conosco, Senhor, nos ajuda a nos preparar como grupo para a obra que temos a fazer. Peço que fique com cada um de nós, nossos lares, nosso sábado. Nos dê um sábado abençoado. Em nome de Jesus. Amém.